Olá pessoal, meu nome é Lídia, eu sou jornalista e eu entrei no edital com vocês aqui no edital da cidade de Marília e eu vou falar um pouquinho para vocês da questão da literatura na gastronomia. Esse é um tema que me interessa bastante porque desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, a área cultural sempre me interessou muito e a partir do ponto de ver a área cultural eu comecei a pensar nas questões dos hábitos também das pessoas. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa um pouco dos hábitos. Então, o que as pessoas gostam de comer, como elas gostam de pensar, o que elas estão fazendo, e todas as questões que a gente tem quando a gente fala de gastronomia, né? Eu não sou uma especialista na gastronomia, não sei cozinhar nada, é isso, a verdade é essa. Mas eu adoro coisas que falem sobre isso, porque eu acho que ela remete a gente a um momento muito interno nosso, de quando a gente era criança, de quando tinha na casa da avó, na casa da tia, enfim, os cheiros, né? Aquele cheiro de um bolo assando, de um feijão cozido, aquelas coisas poucas que muitas vezes nos trazem umas lembranças que são lembranças afetivas. Então, quando eu comecei a pensar esse projeto tem um tempo já, né, da literatura e da gastronomia. Eu já tinha trabalhado com ele uma vez, só que dentro de uma cozinha específica, né, na empresa que eu trabalhava, e dentro dessa cozinha eu trabalhei junto com uma nutricionista. Então eu comecei a pensar um projeto entre literatura e gastronomia, porque quando eu fiquei na área de cultura e comecei a trabalhar literatura, eu comecei a trabalhar muito com as nutricionistas e o pessoal da cozinha. E aí me veio muito essa ideia de pensar como a literatura e a gastronomia são próximas até da nossa vida afetiva. Então, uma das coisas que me veio em primeiro lugar foi isso, foi pensar, por exemplo, caderninhos. Esses caderninhos aqui, esse daqui tá bem antigo, vocês podem ver, mas, por exemplo, esse caderninho era um caderninho de receita da minha mãe, que era da avó dela e que foi passando, né, de geração para geração. Ele tá bem acabadinho e tal, mas assim, tem fotos que a gente tinha na lata, um pouco diferente, assim, fotos de receitas, né, que vinham na lata, bem diferente do que a gente tem hoje, quando a gente tá com vontade de comer alguma coisa, fazer uma comida, uma refeição, e você ou pede, né, essa comida em algum aplicativo, ou você procura na internet. Então antes a gente tinha uma questão de afeto, de ver a letra das pessoas, e entender como aquilo era feito, enfim. E nesse processo todo, teve um dia que eu tava, há muito tempo, assim, há uns 4, 5 anos, que eu tava lendo uma revista e nessa revista falava sobre o tempo de cozinhar, o tempo de refletir, e que tá muito ligado as duas coisas, né? De você esperar o tempo para ficar pronto as coisas, esperar o tempo de uma comida para ficar pronta, ela é muito próxima da gente esperar o tempo de alguma coisa ficar pronta na nossa vida também. Então, a partir disso, eles deram uma dica de um livro, que é esse daqui. Chama A Cozinha das Escritoras. E esse livro, ele me abriu muito, assim, olhar para pensar um monte de coisa, porque a Stefania, ela é uma escritora italiana, e esse livro aqui é um livro um pouquinho, assim, além de ser bonito, né, fisicamente, assim, um livro é bonito, ele tem uma relação muito bacana porque ela fala de algumas autoras. Ela não fala de escritores, ela fala de autoras, mulheres. E isso também é muito legal, porque as mulheres que ela cita, algumas delas que eu vou falar, a Virginia Woolf, a Agatha Christie, a Simone de Beauvoir, que são escritoras que muitas vezes a comida está presente nos textos delas, né? Mas como muitas vezes, além da comida estar presente no texto, a comida estava presente na vida para influenciar a escrita de um texto. Então isso foi muito interessante, porque quando eu peguei esse livro na mão, a gente tem assim uma seleção de várias autoras, né? É como se fossem mini biografias de cada uma e a relação delas com a comida. Até a Karen Blixen, que fez a Festa de Babette, que virou filme. Eu tenho o livro também da Festa de Babette, né, li, mas o filme também, que é um filme altamente recomendado, né, porque é um filme delicioso de assistir, um filme bonito que fala da relação de como uma governanta ganha, né, um prêmio muito grande e de repente ela resolve com esse prêmio fazer um banquete para as pessoas que são do vilarejo dela, e nesse banquete as pessoas vão se descobrindo. E aí quando a gente pensa isso, eu vou deixar esse livrinho aqui, qualquer coisa vocês vão ver. Quando a gente pensa isso, e eu tô falando da Virginia ou de outras escritoras,
a gente pensa num processo um pouco mais antigo daquela função da mulher na cozinha, né? De que a mulher tinha que cozinhar, ela tinha que ficar em casa, e de cozinhas muito diferentes das cozinhas que a gente tem hoje. E nessa questão, a gente tem muitas mulheres que eram escritoras, mas que se dedicavam também a cozinhar e muitas a comer. Elas gostavam de comer. E isso é interessante, porque o que alimenta a nossa alma, né? Para mim, no caso, o que alimenta minha alma é leitura, cultura e comida, né? A gente não vive sem comida. E como isso fica presente muitas vezes num processo um pouco mais, como eu vou dizer assim, um pouco mais forte na hora da gente escrever e falar sobre essas questões dos afetos. A Virginia Woolf, por exemplo, antes dela começar a ter algumas questões mais psicológicas, enfim, que ela viveu, ela gostava muito de comer. Ela comia bastante, então tem muito na história do livro, tem a relação dela com a comida e como na casa dela isso era feito, na casa dos Woolf, né, depois que ela casou. E as cozinhas eram completamente diferentes das cozinhas que a gente tem hoje, até mesmo ela fala muito das criadas que faziam as comidas, né, e não tinha, vocês imaginam, sem geladeira, sem despensa, com umas dispensas que na verdade elas eram espaços muito pequenininhos assim, né, sem água corrente. Então assim, era muito interessante de pensar essa época, porque tinha que se usar muito a criatividade nesse meio. E a Virginia usa muito disso quando ela vai falar um pouco do processo dela de escrita, né, e quando ela pensa da questão da cozinha, o Teto Todo Seu também. Nisso a gente vai um pouquinho, dá um pulo, dá um salto nisso e vê a Agatha Christie. Aí você fala assim, poxa, Agatha Christie, né, escrevendo vários livros relacionados com a questão do Oriente, o Expresso Oriente, né, com assassinatos, com várias questões que são relacionadas com morte. Você fala assim, puxa, mas ela deve ser uma senhora muito brava e não sei o quê. E a Agatha Christie não, ela adorava cozinhar. Ela adorava cozinhar. Você pensa assim, uma mulher como ela escrevendo um romance, né, tal, assim, um livro de assassinato, e aí de repente ela tá bebendo uma bebida mais forte, um uísque, alguma coisa, e não. A Agatha Christie adorava beber creme de leite. O negócio da Agatha era tomar creme de leite, para vocês imaginarem a situação. Então ela sempre estava com um copo de creme de leite do lado dela. Ela adorava cozinhar e adorava usar manteiga na comida. Então quando você olha a Agatha Christie, as fotos dela, ela é uma senhorinha assim, robusta, né, corpulenta e tal. E ela gostava muito de biologia e das plantas. Então muitas vezes nos livros dela você começa a perceber que o assassino ele colocou um veneninho de uma planta X, de outra planta, porque ela gostava muito disso. Então isso se torna um parâmetro muito interessante para a gente entender também o por trás. É como se fosse assim, os bastidores de uma escritora. Porque a gente nunca imagina que aquilo que né, aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está fazendo, é o que é a pessoa. Na maioria das vezes não, né? A pessoa tem uma vida íntima muito diferente. E essas gostavam muito. A Virginia não gostava muito de cozinhar, mas ela gostava muito de comer. E a Agatha gostava de comer e de cozinhar, as duas coisas. Então era muito assim, forte isso nela, presente, né? A Simone de Beauvoir, por exemplo, tinha uma situação bem específica porque ela passou por questões de guerra também, né? Assim como as outras escritoras. Então passa por uma situação de guerra e a fome vem junto com isso. E quando ela começa a namorar o Sartre, que ela tem o relacionamento com o Sartre, vários alunos, eles montam uma república e vários deles vão morar junto. Ela mora com o Sartre, os alunos, enfim, aquela coisa toda junto, né? E a Simone, ela é mais de bebida, né? Ela bebe mais e fuma mais, enfim, e ela não é muito de cozinhar. Mas quando chega a parte da guerra, ela começa a descobrir que na cozinha tem um talento especial, que é a questão do tempo. Não o talento especial dela, mas o talento do tempo. Porque quando que você começa a cozinhar, você começa também a criar. E esse espaço se torna muito sagrado pela também questão da falta de comida. E a Simone tem uma relação muito interessante, gente, de falar pra vocês, que quando ela tá com o Nelson é um amante da Simone dos Estados Unidos, Nelson Agres. E o Nelson é um escritor americano que gostava muito de cozinhar,
fazia muitas comidas para Simone, fazia muitas coisas para ela comer, e ela adorava estar com o Nelson. Então quando você vê as fotos da Simone com o Nelson Agnes, ela tem assim uma liberdade, assim, ela veste vestidos, o cabelo tá solto, é uma coisa muito, muito bonita de se ver. E quando ela tá com o Sartre, não. Quando ela tá com o Sartre é aquela feminista, ferrenha e tal, e não pode falar as coisas, e mulher lugar de mulher não é na cozinha. E ela começa a perceber que com a questão da guerra, lugar de mulher também é na cozinha, porque é necessário comer, é necessário preparar alguma coisa. E ela começa a pensar sobre isso, sobre a questão da alimentação. Aí o Nelson, né, aí os bastidores aqui, vamos falar das fofoquinhas literárias, o Nelson dá um ultimato para Simone, se ela quer realmente viver com ele nos Estados Unidos ou ficar na França com o Sartre. E quando isso acontece, a Simone resolve ficar com o Sartre. E ela resolve vestir a máscara dela mesma, a roupagem dela como uma grande feminista, enfim. E nesse processo, ela começa a parar de comer. Ela começa a parar de querer comer muita coisa. Então ela começa a beber muito, tanto ela quanto o Sartre. E eles ficam muito no Café de Flore, né? Em Paris, enfim. E nesse café, os garçons gostam muito, tanto do Sartre quanto da Simone. Então eles ficam lá o dia inteiro fumando, comendo, bebendo. E eles são servidos por essas comidas, né? Só que a Simone tem um carinho muito grande pela irmã dela, Poupette. E quando ela encontra a Poupette faz uma torta com cerejas para ela, que ela diz que é a melhor comida do mundo. E quando quando o Sartre morre, ela fica muito triste, né? Ela começa a ficar depressiva, começa a ficar triste. Então cada vez mais ela fica no café, cada vez mais ela bebe e cada vez menos ela come. E os garçons começam a insistir para que ela coma um pouco mais, né? Ela fica lá escrevendo, fazendo os ensaios. E tem uma cena muito bonita, porque quando ela morre mesmo, quando a Simone morre, uma das coisas que acontece é que quando o caixão dela passa pela rua, o caixão passa em frente ao Café de Flore e todos os garçons ficam lá na frente com os panos, assim, né? Como se fossem, né, servir alguma coisa para ela, como se fosse uma homenagem enquanto ela passa. Então, esse livro da Cozinha das Escritoras, ela tem muito isso, ela tem muitas histórias, né, contando nesse processo da gastronomia na literatura. E na verdade não é muito, nesse livro você tem as receitas, isso é muito legal, porque no final do livro você tem as receitas de cada uma das escritoras, do que elas gostam de comer. Quando eu fiz esse projeto com o pessoal da nutrição e na cozinha didática, a gente fazia cada receita, e isso foi muito legal, porque a gente foi adaptando também com uma questão mais com nutricionistas, assim, que a gente coloca uma comida mais leve. Então, a Agatha, por exemplo, que adorava fritar omeletes com cogumelos na manteiga, assim, aquela gordura de manteiga. Então, por exemplo, lá no curso que a gente fez, a gente colocou com azeite, com outras questões, né? A gente mudou, em vez de colocar muita massa, colocava batata. Enfim, e nessa questão, a gente começou a utilizar outras relações, mas isso despertou nas pessoas a curiosidade não só de comer ou de fazer comida, mas também de escrever. Escrever sobre seus afetos, escrever sobre a relação que essa comida te traz, escrever sobre como a gastronomia está presente no off da literatura, que alimenta o nosso corpo para que a gente possa escrever. Então, às vezes pensa assim, às vezes você está na sua casa, está lendo, fazendo um trabalho, ainda mais agora com essa questão, né, da pandemia, você está no home office, enfim, aí você está lendo, está fazendo trabalho, e de repente sobe aquele cheirinho assim de bolo assando, um bolo de chocolate assando. Poxa, maravilhoso, né? Te abre o apetite. Ou você tá de manhã trabalhando, quando você vê tem aquele cheirinho de arroz, né, sendo refogado, uma comida sendo assada. Enfim, a relação é muito forte porque você se sente confortável. Tem muitas pessoas que gostam até no fim da vida de pedir uma comida que trouxe ela para perto. A gente pode falar isso na questão das penas de morte, né? Qual a sua última refeição? Que vai te trazer para perto de um afeto, né? De um afeto, de alguma coisa que te complete internamente. E isso é muito pontual, assim, isso é muito gostoso de falar, porque começa a te despertar o apetite, não só pela comida, porque quando a gente lê alguns livros aqui que eu vou mostrar para vocês, a gente começa a ficar com fome,
mas também pela leitura, porque a gente não para de ler. E um dos livros que eu coloquei para vocês nesse edital, que era muito interessante de falar, foi esse aqui, o Como Água para Chocolate. Aí vocês podem virar para mim e falar assim, Lídia, mas eu vi o filme e, poxa, o filme é muito legal, foi bem interessante, né? Eu também vi o filme, mas eu vi o filme depois de ler o livro e realmente eu chorei, porque o filme é muito ruim perto do livro, muito, 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 muito. Eu vou explicar para vocês. Também é uma escritora, Laura Esquivel. A Laura Esquivel, ela é uma escritora mexicana, né? E quando eu vi esse livro a primeira vez, eu olhei assim, eu falei, nossa, quem que é essa personagem que tá aqui fazendo, né, uma comida, enfim. E aí quando eu olhei assim esse livro, eu comecei a pensar o que é, né? Qual a relação de Como Água para Chocolate? Qual a relação disso daí? E aí quando eu comecei a ler, gente, é sério, é um livro que assim, no filme você tem quatro passagens, mas no livro são 12, são os 12 meses de um ano da Tita. A Tita é a personagem principal desse livro. É um novelão mexicano, na verdade. É um novelão mexicano que eu acho que vocês vão gostar muito de ler. Porque assim, a Tita é a personagem principal, ela nasce na cozinha, ela escorrega assim, nasce no meio da cozinha. Filha da mamãe Helena. Eles falam mamãe Helena porque assim, falam assim, que docinho, né? A mamãe Helena, que querida. Mas não é, a mamãe Helena é muito ruim, uma pessoa muito horrível. E ela é a caçula da família. E a Tita, sendo caçula da família, em 1800, 1850, ela tem como obrigação não casar e não ter filhos, porque a obrigação dela é cuidar da mãe quando a mãe fica doente. Então esse livro, ele passa um ano na vida da Tita. E o mais legal é que cada capítulo, né, cada um ano, cada mês, vai desde janeiro até dezembro. Cada mês ele tem uma receita do que está acontecendo na família. Ele é narrado pela sobrinha neta da Tita, que encontrou o diário dela, né, o diarinho de comida, e narra as dores e os amores da Tita. Então, por exemplo, ela tem uma irmã mais velha que chama Rosalba. E ela é próxima da Rosalba, da Gertrudes, que é outra irmã dela, mas ela tem uma paixão platônica pelo Pedro. E o Pedro, ó o novela mexicano, né? E o Pedro também gosta da Tita, mas ele sabe que ele não pode casar com a Tita. Então o que ele faz? Casa com a Rosalba. E aí quando ele casa com a Rosalba, a Tita fica desesperada, né? Porque, como assim? Ele casou com ela. E ele casa com ela e explica pra Tita, porque como não podia casar com a Tita, ele fica cada vez mais próximo dela pra poder ficar na mesma casa, porque todo mundo morava junto. Cada uma das receitas que a Tita faz tem um processo de emoção. Que daí eu entro na questão da literatura de novo e da gastronomia, da alimentação, porque assim, quando uma comida ela é feita com amor, ela pode ser a comida mais simples do mundo, né? Assim, um ovo frito, vamos colocar assim, né? Um ovo frito que tem no mundo todo. Mas um ovo frito feito com amor, ele tem um sabor muito mais gostoso. E a Tita, conforme ela vai vivenciando as experiências dela aqui a cada ano, ela vai passando por esses processos de dor, de amor, de desejo. Então, uma das cenas, por exemplo, a Tita está muito emocionada porque é o casamento da Rosalba e do Pedro. Tá emocionada e triste, né? E ela é uma cozinheira de mão cheia. Como ela nasce na cozinha, a única pessoa que tem dom na casa para fazer comida é a Tita. Enquanto ela vai cozinhando e fazendo a sopa pro noivado da Rosalba, pro casamento, ela fica muito triste e ela começa a chorar. No que ela começa a chorar, as lágrimas começam a cair na sopa. E quando essa sopa é servida pra galera toda no casamento, galera, né? Olha eu, pro pessoal todo no casamento, todo mundo começa a chorar. Todo mundo fica muito triste. Assim, tudo que ela tem de amor, tudo que ela tem de sentimento é passado pra cozinha, pra comida, que é o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Uma pessoa que faz uma comida sem muito amor, você não tem muito apetite, não tá muito gostosa. Aí tem uma cena que a Tita tá cozinhando e a blusa dela assim cai um pouco. Aí no que cai um pouco, né, aparece um pouco do seio da Tita e o Pedro vê. E aí a Tita fica muito excitada com isso, muito excitada, muito, né? E aí quando a forma tá cozinhando, ela tá fazendo um chili. E aí quando ela serve o chili, todo mundo fica muito louco pra, né, enfim, pra fazer tudo que eles querem. E é legal essa cena porque a Gertrudes, que é a irmã da Tita, que ela era mais perdida, assim, mais destoante da família,
ela descobre que ela quer amar, e com essa comida, ela fica tão, porque é picante, né? Ela sai correndo, ela sai pelada, é uma loucura, assim, é uma cena muito legal. E ela descobre o prazer, assim, a Gertrude, né, no caso. E a Tita e o Pedro, né, ficam muito excitados com a questão toda. E cada mês que tem daqui, de janeiro a dezembro, tem uma receita. Tem uma receita de comida. E a receitinha, ela aparece, que vocês viram que eu marquei aqui, né? Mas a receitinha, ela aparece no começo de cada mês. Então tem um bolo, aí a receitinha aparece aqui dos ingredientes. E aqui, quando a Tita começa a falar como que é para fazer a receita, logo passa para uma história diferente de como essa receita surgiu na vida da Tita. E aí vocês perguntam, Lídia, por que como água para chocolate, né? Porque tem uma cena, um dos capítulos finais, eu acho que é de outubro, que ela, chocolate e roscas de reis. Setembro, chocolate e roscas de reis. Quando a Tita vai fazer o chocolate, ela não tem essa situação que a gente tem, que é ter o chocolate em casa, o chocolate pronto, comprar no mercado, enfim, cacau em pó, não tem. Então ela tem que pegar o cacau, tem que moer o cacau, tem que torrar o cacau, pegar as sementes do cacau. Então ela vai explicando tudo isso aqui. E quando ela pega as sementes do cacau, eles faziam como se fosse um café. Então depois que torra, eles colocam com a água, e a água tem que estar muito quente. Então eles fazem como se fosse uma medida. E eles dizem assim, você tá nervosa, você tá tipo como água para chocolate, porque é uma medida pequena de água e muito de chocolate. E isso é muito interessante, porque nessa passagem de setembro da água, do chocolate, da rosca de reis, a Tita tá muito feliz, porque tá vendo uma possibilidade de estar com Pedro, né? Então a comida fica muito maravilhosa, o chocolate é um afrodisíaco, todo capítulo tem uma receita. E no final, vocês acham que eu ia falar o final, né? Não vou falar. Mas é um livro assim que ele dá gosto de ler. E pra quem viu o filme, eu prefiro não ver o filme antes de ler o livro, porque eu tinha na minha cabeça uma personagem, uma imagem da Tita e do Pedro, da mamãe Helena, enfim. Mas é muito interessante porque quando você vê o filme, você vê os cortes, né? Os cortes, porque não dá pra traduzir um livro inteiro. E você vê os cortes disso e você vê o tanto que a Tita tá presente nessa história, mas ao mesmo tempo no filme muito pouco, porque conforme você vai lendo o livro, as palavras começam a ter um pouco mais de sabor, sabe? Então é um livro que eu recomendo muito, que eu acho que vocês vão gostar muito de ler e que faz muito sentido, porque a gastronomia e a parte de você escrever alguma coisa, assim como eu disse nesse caderninho antigo, quando você escreve uma receita para alguém com a sua letra e tal, é porque você está escrevendo com afeto. Então tem muito disso também no livro, né? Porque ela deixa um diário dela que a sobrinha neta dela acha. Então, altamente recomendado também como água para chocolate. E aqui, o classicão dos classicões, Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert, que virou filme também, né? Bom, mas eu gosto muito das três partes desse livro, tanto do comer, quanto do rezar, quanto do amar. E ela é bacana pensar nisso, porque quando a Elizabeth vai viajar e ela começa a viajar pelos países, ela escolhe 3 países com Itália, Indonésia, né? Itália, Índia e Indonésia. E é interessante pensar que esses 3 países começam com I, né? E se você for ver em inglês, o I que significa eu, né? I é I, né? I sou eu. E ela escolhe justamente isso pelo fato de que ela estava precisando primeiro aumentar, né, assim, o seu processo de prazer, porque comida é prazer, né? Comida é uma coisa muito prazerosa. Ela era uma escritora de muito sucesso, estava casada, e depois ela começa a ver que depois que ela enche, né, que ela tem o prazer de comer, ela precisa ter o prazer de conhecer o Deus, mas não é o Deus que a gente diz das igrejas, é o Deus que habita dentro dela. E ela começa a trabalhar muito isso quando ela vai rezar, e depois quando ela vai para a Indonésia, ela aprende a amar, né, com o Felipe. Enfim, mas na parte do comer é muito interessante porque ela vai um pouquinho além do livro e ela começa a falar algumas receitinhas que ela aprendeu na Itália. Por exemplo, para mim, o doce que eu mais gosto italiano e que ela também come lá é o tiramisu. O tiramisu para mim é um doce assim maravilhoso. E tiramisu significa levante-se, né? Eles usavam muito isso na guerra, porque tem café, tem chocolate, tem esses estimulantes, né?
E quando ela está na Itália, ela aprende que comer é uma coisa prazerosa, que ela pode aprender a fazer comida, que ela pode aprender a ter prazer com os alimentos, que ela pode aprender a ter prazer com ela mesma. No sentido de se cuidar, no sentido de trazer para ela uma massa bem feita, né? Porque quando a gente fala de comilança, vamos ser sinceros, assim, a gente fala que italiano come muito, né? Mas os sírio-libaneses também comem, os árabes também comem, os indianos também comem, todo mundo come. Cada um com seus perfis, né? E quando ela vai para a Itália, ela começa a pensar justamente nisso. O que cada um tem de cultura, o que cada um tem de hábito alimentar. E aí ela se joga na comida italiana. Ela se joga na comida italiana e ela se joga numa boa massa, num bom vinho, né? Em boas comidas que ele tem e no próprio prazer de comer. Algumas receitinhas ela coloca no livro e isso é legal, porque no filme a gente não tem, né? Os filmes eles são uns retratos muito interessantes de pensar os livros. Eu falei de dois livros aqui, né, que viraram filmes, mas assim, é muito interessante pensar isso, porque muitas vezes os filmes, eles trazem pra gente um amplo, né, um ampassando que é o livro, porque realmente não dá pra você pegar um livro desse tamanho e falar assim, eu vou colocar esse livro inteiro no filme. Não dá, é muita coisa e é muito pessoal também, né, muito pessoal. Mas quando você começa a ler esse livro, você começa a querer comer. Você quer, no começo, porque o primeiro é o comer, né? Você começa a querer comer, começa a querer fazer receitas e começa a descobrir que o prazer ele pode vir também, além de uma boa comida, de uma boa leitura. Porque uma coisa vai levando a outra. A gente saciar nosso corpo, saciar a nossa alimentação, traz pra gente um processo de tentar saciar também e trazer pra gente a nossa mente. O que é a nossa mente no meio de tudo isso, né? O que somos nós, o que a gente quer, o que a gente deseja. E muitas vezes quando a gente fala assim, eu tô morrendo de fome, na verdade a gente não tá morrendo de fome porque a gente não sabe o que é morrer de fome, a gente não tem essa noção. A gente tá muito na nossa bolha, né? Na nossa bolha, porque as pessoas morrem realmente de fome. A gente sabe que a gente tá com fome agora e que vai comer em algum outro momento. Mas tem pessoas que elas estão com fome agora e não vai ter esse outro momento, porque não tem o que comer. Então, nesse livro, ele traz muito esse aspecto, né, de valorizar também o alimento, de valorizar o que você coloca para dentro de si, o que você traz para o alimento do seu corpo, da sua alma. E é um livro prazerosíssimo, assim, de ler. É muito gostoso, porque... E é um livro, assim, que fala assim, Lídia, mas esse livro você vai ler e você vai ficar passando pela Índia. Não é um livro só sobre comida, não é. Mas é um livro que fala sobre o amor a si mesmo. E nada é mais amoroso do que a gente saber o que a gente come e cuidar da gente. Então, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso amor, né? Das pessoas que a gente ama, porque não necessariamente precisa ser o amor entre duas pessoas, né? Pode ser o amor da gente com a gente mesmo. Então, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso espaço, né, interno, da nossa mente, é o que esse livro traz. E é delicioso. É um livro... O título eu acho muito legal, porque eles trazem, né, o comer é um macarrão, né? Mas você pode usar isso de várias outras maneiras. Você pode pensar isso como outros tipos de comida, como outros tipos de valores, porque o comer, ele tá dentro de cada um. E aí volta um pouquinho também a questão da gente pensar a cultura a partir da alimentação. Nada é mais rico do que quando você viaja, e eu não estou falando viajar para o exterior, quando você viaja para uma cidade perto da sua, em que as pessoas ali elas comem mais esse tipo de comida, o que a outra pessoa ela come mais esse tipo de folha. Por exemplo, se você vai para Minas, no estado de Minas, eles comem muito lá uma folhinha bonitinha que chama Ora Pro Nobis, que significa orai por nós, que é uma folhinha que ela é cheia de proteína e que é muito usado para fazer refogados, para colocar recheio de pão, enfim. Só que quando você coloca e você utiliza, estou falando de uma folhinha, você não vem só a folhinha e a história da Ora Pro Nobis e coloca no pão. Você vem de toda uma relação de afeto, toda uma história. Quando eu comi esse tipo de comida, eu estava em tal lugar, isso me despertou. Todas essas questões, elas estão presentes no nosso dia a dia. Ou você vai até para uma cidade perto da sua, que a pessoa ela costuma comer uma carne diferente, um
um sorvete que tem um sabor diferente da fruta, diferente, as frutas do cerrado, por exemplo, né? Então, quando a gente tem essa relação com a comida, a gente tem uma relação também com a literatura. E que é a relação com a história oral, que é de contar a história. Ah, me lembro que quando eu era criança eu comia muito essa comida na casa da minha avó, e era muito gostoso. Então esse aconchego, né? E aí você conta uma história de um espaço seu, um espaço interno. E essa relação de prazer com a comida, ela vem ampliando cada vez mais o nosso olhar. Falamos desses 3 livros, que eram os principais, esses 2 viraram filmes, né? O Comer, Rezar e Amar e Como Água para Chocolate. A Cozinha das Escritoras, que também tem muitas receitas aqui, né? E muitas escritoras que também viraram filme. Virginia Woolf tem filme, né? Sobre ela. Tem filmes e documentários sobre a Simone de Beauvoir. Aqui também tem a Karen Blixen, que eu falei para vocês, que fez a Festa de Babette, né? Escreveu a Festa de Babette, Uma Fazenda Africana, que também era de plantação. Nesse livro também tem a Pamela Travers, que escreveu Mary Poppins. E ela tem uma relação com a comida super forte, né? Muito, muito cheia assim, de nutriente. E aí também vira filme. Filmes infantis que a gente pode ver que tem relação com a comida e com a literatura. Ou Ratatouille é um filme que tem muito isso. Ou os filmes relacionados com o cinema, né? Que viraram livros. Então a gente tem assim, uma gama muito grande de escritoras que trabalham com esse tema, ou que esse tema está presente de alguma forma. Aqui eu falei só sobre mulher, né? A Agatha Christie, enfim. Aqui também tem nesse livro uma escritora que eu acho muito legal da gente conhecer e falar um pouquinho, que também vira filme, vocês podem conhecer ela nos filmes, que é a Gertrude Stein. A Gertrude Stein, né? Ela era da época do Pablo Picasso. Se vocês assistirem aquele filme Meia Noite em Paris, vocês vão ver a Gertrude lá. Ela dando dicas pro Picasso, conversando com Hemingway, quando o personagem principal viaja no tempo. Mas o mais legal é você ver que a Gertrude, ela vivia em Paris e ela dizia assim que ela nasceu nos Estados Unidos, mas o país dela é Paris. Ela falava assim. E ela fazia banquetes, gente, banquetes incríveis. Então vocês imaginam, Paris dos anos 20, com banquetes incríveis. E quem vai comer na sua casa? Apenas o Hemingway, o Picasso, pessoas da arte, da literatura, toda a nata de Paris. Paris é uma festa, sabe? Tá na casa da Gertrude. Então ela tem muitas dicas aqui de comida, de como fazer um bom banquete. Eu tô falando isso porque todos esses livros têm em algum filme, algum documentário para vocês olharem. E aqui eu trouxe alguns que são mais de dicas para vocês também verem essa relação com a gastronomia. Esse daqui chama O Sal é um Dom, que são as receitas da Dona Canô, escrito pela Mabel Veloso. A Dona Canô, mãe, não menos, de Caetano Veloso, né? Maria Bethânia, enfim. E é muito interessante, porque aqui, além de muitas fotos, né? Vocês vão ver nas receitas, e aqui tem muitas fotos, né? Dona Canô com todo mundo, né? Com todos os filhos, fazendo as festas, mas as receitinhas afetivas. E aí fala assim, poxa, por que o sal é um dom? Porque teve uma vez que a Mabel, que é a jornalista, né? A Mabel Veloso, filha também da Dona Canô, que escreveu o livro, ligou para a Dona Canô perguntando, né, como é que fazia uma determinada receita. E aí a Dona Canô falava assim, vai isso, vai aquilo. E quanto vai de sal? Ela falava assim, o sal é um dom. E isso é muito particular, porque realmente, se a gente for ampliar um pouco o nosso olhar, quem cozinha tem um pouco de bruxaria no processo, né? Porque você colocar vários temperos, vários sabores ali naquele caldeirão, e aquele caldeirão começa a emanar um cheiro incrível, e você coloca o sal na medida certa, o sal é um dom, né? E é um dom de quem cozinha, é um dom de quem sabe quanto colocar de sal naquilo ali para que aquele cheiro se espalhe, tome conta do seu ser e você fala, nossa, eu quero muito essa comida, né? E isso é muito interessante nesse livro, porque tem receitinhas de tudo, não é um livro diet, tá, gente? Tem receitinhas da Bahia, então tem muita coisa com coco, bombocado, pirulito de açúcar, tem muita coisa aqui, e tem muitas fotos da Dona Canô. Então aqui, por exemplo, a Dona Canô explicando como que se coloca a mesa, né? Tá aqui com a Mabel, enfim. Então, nesse processo todo, esse livro, assim, ele também é delicioso. É um livro que você sente o cheiro na hora que você tá lendo.
E é interessantíssimo pensar o ponto de vista disso, de como a gastronomia também está relacionada com a literatura e contar a história de uma pessoa. Contar a história da Dona Canoa através do que ela cozinhava. Prazerosíssimo, delicioso de ler, e eu acho que também merece uma visitinha, né, nessa história toda. Agora eu vou falar para vocês também, para a gente ir encerrando, eu espero muito que tenha despertado em vocês o gosto por ler e por comer também, né, porque, nossa, comer é muito bom. Mas eu vou falar de 2 livros, só que agora são 2 autores homens, que eu acho que são livros também muito interessantes para a gente ter vontade de entender o que é a gastronomia no meio de tudo isso. O primeiro deles é esse livro aqui, chamado A Descoberta do Chocolate, do James Hansen. Esse livro eu descobri uma vez numa feirinha de livros. Ele estava ali parado, sem, como quem não quer nada. E quando eu peguei ele, eu tava ali na feirinha para trabalhar na feira e eu não consegui trabalhar porque eu comecei a ler. Porque esse livro, para quem gosta de chocolate, assim como eu, e gosta de vários tipos de chocolate, porque eu fico pesquisando muito sobre os estilos, né, as comidas de chocolate mesmo. Porque o chocolate ele tem um sabor específico em cada lugar do Brasil e em cada lugar do mundo, né, ele é diferente. E em pensar que a gente às vezes compra uma determinada marca de chocolate que vem da Suíça, que vem da Bélgica. O cacau é nosso, né, gente? Vamos combinar que o cacau vem da gente. O que a gente não tem é tecnologia, infelizmente, e projeto de pesquisa para isso. Mas enfim, esse é outro papo. Mas o que eu queria falar desse livro aqui, A Descoberta do Chocolate, é que é um livro muito mágico, é um livro muito cheiroso. Se ele viesse com cheiro ia ser bem melhor, mas tem cheiro de livro. É a história de um índio que, quando os espanhóis chegam na América Central, no ano de 1500, ele conhece uma mulher a história de um espanhol, que ele conhece uma mulher que na América dos anos 1500 faz uma poção mágica para ele. E ela faz uma poção mágica para ele com o quê? Cacau. E aí ele fica viciado naquilo. Só que aquilo é muito mágico, ele se apaixona por ela. E aí ele tem que voltar para Espanha, onde tem uma noiva, enfim. E aí ele tem que voltar para Espanha e apaixonado pela Inácia, que é a mulher que ele conheceu aqui na América, né? Na América Central. Só que daí acontece uma situação muito mágica, porque ele não morre, ele para de morrer. E ele começa a passar ao longo de todos os anos, até os anos 1900, né? 2000, e ele começa a passar ao longo de todos os anos na história. E sempre com chocolate, porque quando a Inácia morre, eles fazem uma promessa e ela dá para ele o espaço de onde ela batia o cacau e onde ela fazia o cacau. Vocês podem ver que aqui tem pimenta, né? Que é muito utilizado também no México. Então, ela dá isso para ele, ele começa a utilizar para enfeitiçar isso todo mundo. Só que ele começa a passar pela história. Então ele passa pela Áustria, ele conhece o Freud e ele discute com o Freud sobre chocolate. Ele é preso em Paris e quem que está preso com ele dentro da prisão, o Marquês de Sade. Ele começa a descobrir como fazer bolo de chocolate, que ele também não sabia, né, na Inglaterra, nos anos 1900. E é um livro assim muito viciante mesmo. O Financial Times diz assim: viciante e intoxicante como a substância que descreve. Este romance é um triunfo da imaginação inspirada. Gente, esse livro aqui também é um daqueles que quando você começa a ler, você fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você começa a perder um pouco o sono. Pra quem é muito leitor, né? E eu me lembro que esse livro, da Tita também, o livro de Como Água para Chocolate, quando chegou faltava 5 páginas para terminar, eu parei de ler. Eu disse, nossa, você parou de ler? E esse daqui também aconteceu a mesma coisa. Porque eu comecei a ficar muito triste que o livro ia acabar. Falei, meu Deus, esse livro vai acabar e agora o que eu faço na minha vida? Porque é muito gostoso. É um livro que tem a relação da gastronomia com a literatura de uma forma assim, ó, de dar água da boca, né? Porque fala de chocolate e é delicioso para variar. Mais um que fala sobre comida, que daí aqui esse livro é de um escritor também, um homem chamado Francisco Azevedo. Francisco Azevedo foi diplomata. O Arroz de Palma, eu li ele também muito rapidamente. E eu falo assim, mas por que fala da gastronomia, né? O arroz de palma, o que é um arroz de palma?
Palma é o nome da mulher, que é a tia, irmã do Antônio, tia do Antônio, irmã do coronel. Eles moram em Portugal. E eu vou falar comecinho do livro para vocês entenderem por que o arroz e a gastronomia está presente. Eles moram em Portugal em 1800. E começa a ter guerra em Portugal e eles fogem para o Brasil. Só que antes dos dois personagens principais da história casarem, quando eles casam, a Palma, que é a irmã do coronel que casa com a... Úrsula, acho que é o nome dela. Quando eles casam, a Palma não tem dinheiro para dar um presente para eles. E vocês sabem que nos casamentos, em alguns casamentos, agora acho que menos, né? Quando a noiva e o noivo saíam, eles jogam arroz. Agora parece que fazem bolinha de sabão, né? Eu não sei. Mudou um pouco. Mas assim, eles jogam arroz, né? E arroz significa muita fertilidade, muita coisa boa, porque o arroz rende. E a Palma não tinha dinheiro para dar um presente. Então, quando acaba a festa, ela junta todo o arroz que tem no chão do casamento, né? Junta, coloca num pote e presenteia o irmão dela. E ele fica ofendidíssimo com isso. Ele fala, como pode a Palma ter me dado arroz de chão e que não sei o que. E aí a mulher começa a ter dificuldade para engravidar, a cunhada dela, né, a irmã do coronel. E ela faz uma canja com o arroz que ela juntou do chão, que ela abençoou. E é muito bonito, assim, porque ela falava de uma forma bonita. Depois que ela juntou esse arroz, ela escreveu assim: esse arroz plantado na terra, caído do céu, como maná do deserto e colhido da pedra, é símbolo de fertilidade e eterno amor. Essa é a minha bênção. Então ela sabe que esse arroz está abençoado e ela faz uma canja e a cunhada dela engravida. E ela se muda com essa cunhada para o Brasil. O arroz vem no Brasil, eles moram no Rio de Janeiro. O arroz vem dentro de um santuário, assim, de um espacinho, dentro de um santo, né? E esse arroz começa a fazer parte da família. Ela é engravida de duas crianças, de gêmeos, um menino e uma menina, que são completamente diferentes entre si. E o menino vai para gastronomia, porque ele abre um restaurante no Rio de Janeiro. E a tia Palma está sempre presente, contando as histórias e fazendo as comidas. Gente, é um livro lindo, maravilhoso para quem gosta de sabor, para quem gosta de história, porque esse livro demora... O tempo do livro são 100 anos de história, desde o nascimento do Antônio até a morte dele, quando a morte da Palma também, assim. É tão lindo, é tão delicado, que eu acho que se vocês puderem dar uma olhadinha, uma lida nesse livro, é extremamente fascinante, assim. Ele tem cheiro também. O Francisco Azevedo lançou outros livros, também Os Moradores ao Lado, que eu já li, que eu amo, também muito gostoso, mas que vale a pena a leitura desse livro tão... acho que ele é cheio de amor mesmo, assim, é bem isso. Ele é um arroz um pouco mais, assim, abençoado. E esse arroz, ele se torna também disputa da família. Porque depois que todo mundo morre da família, a disputa é quem vai ficar com o arroz da tia Palma. Porque ele existe, ele vai durando mais de 100 anos e ele é bom pra comer. E na festa, né, não vou contar pra vocês o que acontece. Leiam, se vocês quiserem saber. E pra gente finalizando, vou dar mais uma dica de um livro para falar da literatura e da gastronomia, que é o livro de uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Ana Holanda. A Ana Holanda tem esse livro, chama Minha Mãe Fazia, ela tem páginas no Facebook e no Instagram, e é um livro de crônicas sobre culinária e afeto. Gente, as receitas que estão aqui, de tudo que ela fala, tudo tem receita. E são crônicas curtas falando como a alimentação está presente no dia a dia dela. Uma das histórias mais legais que eu gostei desse livro foi quando ela fala da relação dela com a mãe, e a mãe não pode... Ela terminou o namoro, ela estava muito triste, a Ana, né, no caso, a Ana Holanda. Ela estava muito triste e aí ela termina esse namoro, e a mãe não tem muita essa demonstração de afeto no carinho, no beijo, mas tem a demonstração de afeto na cozinha. E ela faz um brigadeirão imenso pra Ana comer, assim. E todas as histórias aqui tem cheiro, tem caminho, tem afeto. E é muito bacana falar sobre isso, sobre esse afeto e essa amorosidade que tem quando a gente coloca a literatura, a crônica e a gastronomia junto.
Esse livro da Ana Holanda é um livro muito saudável. Ela tem um curso chamado Escrita Criativa e Afetuosa, e é um livro saudável pelo fato de que você pode fazer com a sua família, você pode fazer na sua casa, você pode vendo bolo, por exemplo, ela coloca aqui vários tipos de bolo, vários tipos de assado, vários tipos de receita, e toda a questão que se coloca a partir disso. E aí, pra gente que tá nessa quarentena, né, tem muita gente que tava fazendo pão caseiro, então tem uma receita de pão aqui, né, que a Ana coloca. E ela fala assim: acho mágico fazer pão em casa, sovar, misturar, dar tempo ao tempo para o fermento agir e depois perceber a mágica acontecer. O pão cresce, vai ao forno, assa e fica incrivelmente delicioso. Isso é muito legal de pensar, porque pra gente fazer um bom pão, a gente precisa escolher bons ingredientes, trabalhar bem a massa, sovar bem a massa, escolher um bom fermento que possa crescer, deixar essa massa descansar e depois assar. E isso está muito relacionado com a gente. O que a gente escolhe para colocar dentro da gente? O que a gente trabalha dentro da gente? Qual o nosso momento de descanso? Quando a gente está pronto para ser o que a gente é? E a Ana fala muito disso aqui também. É muito delicioso, assim, é muito prazeroso de ler. E a gastronomia está presente. Quando eu falo aqui, que a Ana coloca as receitinhas, eu volto e falo aqui pra vocês, iguaizinhas as receitinhas que tinha no caderno da minha mãe. Tá? Quando eu pego o livrinho da minha mãe, por exemplo, que também tem as receitas afetivas aqui, quando eu pego, muitas vezes não é pra consultar uma receita. Eu não sou uma pessoa que sabe cozinhar extremamente bem. Eu pego porque tem a letra. Tem a letra das pessoas que escreveram. Tem a letra da minha mãe, tem a letra da minha tia, tem a letra da minha irmã, tem recortes. E isso conta uma história. Conta um achado nosso interno em relação ao que a gente é. E para finalizar, eu queria... Tem muitos livros ainda para falar, né? Mas assim, só finalizando para vocês, esse livro aqui do Luiz Horta, né, parente da Nina Horta, que chama O Melhor da Gastronomia e do Bem Viver. São crônicas também de grandes escritores e a relação deles com a gastronomia. Eu vou falar alguns dos escritores que estão aqui, ó. A introdução do Luiz Horta é Comendo pelas Palavras, ou Comendo Palavras. A gente come o sabor daquilo que a gente fala. Então, por exemplo, olha como é diferente a gente falar beijo em português, quando a gente fala beijo, e a gente falar em inglês, kiss. O beijo, ele tem um sabor, a gente tem muitas vogais no nosso vocabulário. Então, quando a gente escreve uma receita, escreve alguma coisa, a gente está falando de palavras com muitas vogais e muito apetitosas. Morango, olha que delícia quando você fala morango, você come com as palavras, né? Você tem aquele desejo na hora de você falar uma torta de chocolate, olha, né? Que emocionante que é. E aqui a gente tem vários escritores, grandes escritores que não são escritores que fazem gastronomia, mas falando sobre como a comida está presente. Inácio de Loyola Brandão, aqui tem também a Guta Chaves, o Saul Galvão, que virou nome de festival de comida em Jaú, o Marcelo Coelho, o João Baldo Ribeiro, que ele fala viajar, viajar. São vários escritores que falam sobre isso e que têm a comida como, não só como afeto, mas como parte de sua vida e parte de sua obra. Então também é um livrinho que eu deixo aqui para vocês depois descobrirem. Eu espero que nesse contexto todo que a gente conversou, nessa nossa mediação, nessa nossa conversa sobre literatura, gastronomia, palavras, comidas, crônicas, desperte em vocês mais do que cozinhar apenas, que é muito bom, mas que desperte em vocês a necessidade de criar histórias. Quando você está cozinhando, a cozinha talvez seja o espaço mais sagrado de uma casa, porque é nela muitas vezes que se dá os maiores amores do mundo, né? Quando você encontra as pessoas e fala, vem jantar aqui, vamos conversar, e que as suas maiores dores também, quando você precisa contar alguma coisa e você se emociona com uma comida, com um paladar, e que você consiga, com a sua família, com seus amigos, sei lá, fazer comida, criar, pegar um livrinho de receita, mas principalmente criar história, né? Você lembra quando a gente foi lá em casa e a gente fez aquela pizza, a gente fez aquele bolo, lembra aquele dia que a gente fez aquele macarrão junto? E naquele dia aconteceram coisas, aquele dia foi uma história. E aí eu espero que vocês criem histórias, leiam histórias e principalmente criem o hábito
Não só de comer bem, no sentido de, preciso comer muito. De comer bem para alimentar seu corpo, para que ele esteja saudável. E comer bem as palavras, para que vocês possam também alimentar a mente de vocês. Leitura também é um hábito, assim como comer. Do jeito que a gente, nos horários que a gente come, do jeito que a gente come. Mas um pouquinho de palavra por dia, algumas páginas por dia, ainda mais se for nesses livros que tem a ver com comida, eu acho que vai ser maravilhoso para vocês. Então eu desejo que tenha aberto para vocês o apetite da comida e das palavras e da leitura principalmente. Ter um livro por perto, ter um livro na bolsa, é sempre uma questão de que a gente vai ter muita história para contar, muita coisa para conversar e muita coisa para descobrir. Então é isso, espero que a gente se fale, se encontre quando passar tudo isso, essa pandemia, essa questão toda. E se abrace e coma alguma coisa junto. Vamos tomar um café e comer um bolo? Quem sabe, né? É isso, um beijo para todos vocês e vamos conversando.